Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que você possa estar muito bem em sua casa, junto com a sua família, ou onde quer que você esteja conosco, cultuando a Deus, celebrando o nome de Deus, adorando o nosso Senhor que nos criou e nos criou, segundo a palavra, para unicamente glorificarmos a Ele e gozarmos uma vida na presença dEle. Meu desejo é que você possa estar bem na sua casa, junto com os seus, é que tenhamos uma noite de louvores, de adoração, de intercessão, mas também uma noite de leitura, reflexão da palavra de Deus. Uma noite em que nós vamos nos dobrar diante da presença de Deus para celebrá-lo, mas também para ouvi-lo, que Deus nos ajude. Aproveito para pedir para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo aí na sua lista de transmissão ou até mesmo no seu status, para que mais pessoas possam estar conosco agora, nesse instante, cultuando a Deus e buscando a sua palavra. Peço também para você adicionar as nossas redes sociais do YouTube, do Facebook e do Instagram da IPI de Jataí. Peço também para você se lembrar que diariamente nós estamos num momento em que tiramos, em que nos concentramos para interceder pela vida das pessoas, para rogarmos a Deus pelas bênçãos de Deus na vida dos nossos, das pessoas que estão próximas de nós, das pessoas que são nossos amigos, dos vizinhos do mundo. E, de uma forma especial, nessas últimas semanas, nós estamos orando pela reforma e ampliação do nosso templo. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, interceda junto conosco para que esse retorno esse retorno lá da obra possa acelerar e o mais rápido possível nós possamos estar nos cultos presenciais novamente, para que possamos louvar a Deus juntos em comunidade. Então, interceda conosco. Também peço para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, a conta do Itaú está na sua tela, é uma conta específica para os dízimos e para as ofertas, o Pix está aí, e também a conta da reforma e ampliação do nosso templo, é uma conta específica da Caixa Econômica, que você pode também fazer o seu Pix e contribuir com aquilo que você puder, e se você não puder contribuir financeiramente, esteja, por favor, orando por nós e sonhando junto conosco. Também peço para você que ainda quer fazer parte de uma sala em que nós vamos estudar os princípios básicos do cristianismo, para assim podermos fazer a pública profissão de fé e o batismo, está aí na sua tela, esse código está aí para que você possa jogar aí no seu celular, na câmera do seu celular, e automaticamente vai lançar para o meu celular, e você vai poder mandar uma mensagem, marcar um momento de estudo, um aconselhamento e até mesmo uma visita. Você pode fazer isso para a honra e glória de Deus, esse momento em que a gente vai estudar a palavra de Deus, e se você deseja um aconselhamento ou uma visita, você assim fará, ok? Vamos orar. Senhor dos altos céus, nós estamos em Tua presença, Te louvamos, engrandecemos o Seu nome, Pai, nessa noite tão especial em que nós estamos reunidos através do aplicativo do YouTube para louvarmos, cultuarmos, mas também ouvirmos a Tua doce palavra. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que o Senhor também fale conosco. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, o texto da palavra de Deus no Salmo de número 18, verso 2, o texto nos diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aqui nesse texto do Salmo 18, nós temos a revelação de quem Deus é. Para aqueles que se refugiam nele, Ele é a rocha, Ele é a cidadela, Ele é o refúgio, Ele é o amparo, Ele é aquele que nos liberta das nossas cadeias, Ele é a nossa salvação, e por isso, e por tantas outras coisas, Ele é digno de ser louvado, adorado. Nós estamos reunidos nessa noite para louvá-lo, para adorá-lo, e eu vou convidar você para fazer isso nesta hora, para nós podermos louvar o nome daquele que é digno.
Graça e a paz, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração a respeito dessas canções que nós estamos cantando hoje. De realmente remeter a Deus aquilo que é digno a Ele. De realmente dar a Deus o nosso louvor, cujo é digno a Deus. Ou seja, dar um louvor com excelência, dar um louvor a Deus com adoração, um louvor com tudo de nós. Então que nessa noite nós possamos realmente entoar um louvor a Deus que sai do nosso coração. Entoar uma adoração a Deus que sai do nosso íntimo, do íntimo do nosso coração. E entregar a Deus algo com excelência. Vamos cantar a próxima? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, buscamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Exatamente isso. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para fazer a sua vontade. Entregamos a nossa adoração, nosso louvor a Ti. Queremos te pedir, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, pois sai do nosso coração, Deus. Oh Deus, que o Senhor possa nos usar. Nós não somos perfeitos, mas te pedimos, em nome de Jesus, Pai,
capacita, nos aperfeiçoa, nos molda aos seus moldes, para que assim o Senhor possa nos usar da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 12. Será apenas um versículo, mas é um versículo muito profundo e que há uma revelação de Jesus Cristo em que nós vamos estudar e refletir nessa noite. O texto da palavra nos diz: de novo lhes falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus se revela como a luz do mundo, bem como em outros textos ele se revela como o sol da justiça. Jesus é, então, a luz do mundo, mas também é comparado e é considerado pela palavra de Deus como o sol da justiça. E é natural, quando nós falamos de luz, nós pensarmos no sol. É quase que automático nós lembrarmos do sol. Todavia, apesar da grandeza e da importância do sol, a luz de Jesus Cristo irradia é muito mais forte do que a luz do sol. A distância entre o sol e a terra é de mais ou menos 150 milhões de quilômetros, e a luz do sol demora mais ou menos 8 minutos para chegar até a terra. Porém, apesar de toda a grandeza do sol, o sol, segundo a narrativa da palavra, não é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De fato, Jesus é a luz do mundo e o sol da justiça profetizado pelo profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2, cujo nascimento é comparado ao raiar do sol de um novo dia, que raiando vai dissipando todas as trevas da escuridão. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento declaram que Jesus é o astro de infindável grandeza, mas ele é a luz do mundo, ele é o sol da justiça, ele é sol e escudo, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida. Há, no texto da palavra, várias revelações de Jesus Cristo. E o que é inegável também é que o nosso planeta necessita do sol. Todavia, a vida sem o sol da justiça, sem a luz do mundo, a vida sem Cristo se torna em escuridão e, segundo a narrativa da palavra, se torna choro e ranger de dentes. E a nossa vida é toda afetada pelo pecado, e quando nós não estamos vivendo a nossa vida na luz de Cristo, nós estamos vivendo em densas trevas. Então, diante do exposto até aqui, eu quero destacar a primeira reflexão, que apesar de Cristo ser a luz do mundo, algumas pessoas ainda andam em trevas, segundo o próprio texto que nós acabamos de ler. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se queremos entender a natureza da luz e da salvação que Jesus Cristo nos traz, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos primeiro compreender o caráter das trevas, da escuridão. Em outras palavras, que tipo de escuridão Jesus encontrou nesse mundo quando ele se fez carne e andou entre nós? Segundo a narrativa do Evangelho de João, no capítulo 1, ele nos dá uma dica do que é andar no escuro, quando diz que a luz de Cristo brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ou seja, trevas, portanto, é tudo aquilo que se opõe à chegada e ao domínio de Jesus Cristo como Senhor. É por isso que o texto bíblico diz que Jesus brilha e as trevas contra-atacam. Jesus mesmo brilhando, as trevas continuam tentando um contra-ataque, tentando apagar a luz de Cristo. Procuram apagar Jesus Cristo pelo desconhecimento, procuram apagar a Cristo por não conhecê-lo, por amarem mais as trevas do que a luz, porque as obras dos seres humanos sem Deus são obras más. Foi isso que João escreveu no capítulo 1, no verso de número 10. O texto nos diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus
não o receberam. Andar nas trevas, portanto, significa rejeitar a luz de Cristo, rejeitar o Evangelho, não reconhecê-lo, não compreendê-lo, não desejá-lo em sua vida, não ser transformado por esse Evangelho. A razão para tanto é que muitos estão caminhando na contramão da vontade de Deus, muitos estão caminhando a passos largos para apenas obedecer os seus desejos carnais, muitos estão andando distante da luz de Deus, muitos não são alcançados pela luz de Deus, e é isso que João diz no capítulo 3, no verso 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, aqueles que não amam a luz, amam a escuridão e fazem tudo aquilo que se opõe a Jesus Cristo, porque o coração rejeita a luz de Deus, porque eles rejeitam a vida que Cristo pode oferecer. Trevas, portanto, meu irmão, minha irmã, não é um problema de incapacidade de compreender, não é um problema de não entender, muito pelo contrário. Trevas são pessoas dispostas a não confessar, ou melhor, indispostas a confessar o senhorio de Cristo. Outra coisa, andar nas trevas significa estar perdido, viver errante, sem rumo, sem saber para onde vai. É ir a passos largos para a perdição, achando que está no controle de tudo, achando-se caminhando no caminho correto. João disse no capítulo 12, verso 35, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Inúmeros textos revelam a luz de Jesus Cristo. E aqueles que vivem na escuridão sem tê-lo como Senhor e Salvador. E esse texto, Jesus Cristo está dizendo de forma muito evidente: meus queridos irmãos e irmãs, andai na luz para que as trevas não vos apanhem. É o que o texto diz. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, esses textos estão revelando a luz de Jesus Cristo e a maneira que eu e você devemos viver. Na luz de Cristo, caminhando na contramão da escuridão, sem uma vida com Ele. É por isso que João, no capítulo, ou melhor, em 1 João, na epístola de João, no capítulo 1, o texto nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em suma, andar nas trevas significa rejeitar o senhorio de Cristo, amar o pecado, viver caminhando perdido, mesmo achando que se sabe para onde vai. Andar em trevas é fugir da comunhão com Deus. Agora, em segundo lugar, Jesus Cristo é a luz do mundo, segundo o que o texto nos diz. Eu sou a luz do mundo. Ao mundo que anda no escuro e que ama as trevas e que foge da luz, Jesus insiste em se oferecer como única direção, como única opção. Ele insiste em se oferecer como a luz do mundo, a luz para o caminho das pessoas que querem chegar até Deus. E aqui nós temos mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, a revelação de Jesus Cristo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Nós já estamos estudando há algum tempo sobre isso, sobre a revelação de Jesus Cristo no Evangelho de João, que é um tratado teológico, em que Jesus está se revelando como o Deus eu sou, o mesmo eu sou lá do tempo do Egito. Aqui Jesus disse que eu sou o pão da vida. Aqui Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus Cristo diz: eu sou a porta, João capítulo 10, verso 9. Eu sou o bom pastor,
capítulo 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, verso 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, capítulo 14, verso 6. Eu sou a videira verdadeira. Todas essas afirmações, meus irmãos, minhas irmãs, apresentam Jesus como um Deus Salvador e Senhor, partindo de um ponto de vista de grande necessidade que nós temos por sermos pecadores. Meus amados irmãos, nós temos um grande desejo por buscarmos a presença de Deus quando nós identificamos em Cristo a luz do mundo. Ou seja, para aqueles que estão sedentos e famintos de satisfação, Jesus se oferece como a água e o pão. Para aqueles que estão fora da comunhão com Deus, Jesus é a porta de entrada para Deus. Para aqueles que lidam com o drama da morte, Jesus é a ressurreição e a vida. Para aqueles que acham que a verdade da palavra de Deus é relativa, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Para aqueles que estão na escuridão, Jesus é a luz do mundo, é a luz que direciona, é o nosso Salvador, é suficiente para todas as nossas necessidades. Jesus Cristo é suficiente para as nossas necessidades, para os nossos vazios existenciais. Mas o mundo está na escuridão, o mundo rejeita Cristo, o mundo se opõe ao Evangelho da graça de Deus. Ser luz do mundo não significa que Jesus removeu todas as trevas. A luz do mundo significa que o mundo não tem outra luz além de Jesus Cristo, não tem outro caminho além de Jesus Cristo, não tem outra direção além de Jesus Cristo. É Jesus ou são as trevas? Não há uma terceira opção, não há um outro caminho, não existe um muro. Existe Jesus, que é a luz da nossa vida, que é a luz do universo, que é a luz das nações, mas que, acima de tudo, é a luz em meio às nossas trevas, é a luz em meio às dificuldades que vivemos, e quando essa luz se apodera das nossas vidas, nós vamos sendo iluminados e toda a nossa escuridão vai se fazendo luz do dia, porque a luz do mundo habita dentro de nós, porque a luz do mundo começa a tirar tudo o que é de ruim de dentro de nós. É um processo de santificação. Nós precisamos de luz para a subsistência. A luz é essencial para a nossa vida. Sem luz não há vida, porque as plantas dependem da luz para fazer a fotossíntese. Sem luz, toda a cadeia alimentar é quebrada e nós morremos de fome. Sem luz, sem o sol, sem a luz, nós vagamos perdidos. Sem a luz do sol, as pessoas sofrem com depressão, com melancolia. Isso é uma pesquisa que revela que em lugares onde o sol não aparece, lugares cinzentos, as pessoas têm uma tendência à depressão, a um estado de melancolia. Porque nós, seres humanos, precisamos da luz, nós precisamos da luz do mundo, nós precisamos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós precisamos de Jesus Cristo para andarmos no caminho correto. Agora, quem segue a Jesus não anda nas trevas, segundo o texto. De novo lhes falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, é o que o texto nos diz. Não andar no escuro significa seguir a Jesus Cristo, a luz do mundo, e frequentemente nós falamos sobre seguir a Jesus Cristo. E o William Barclay pega esse texto no grego para falar sobre seguir a Jesus Cristo. O texto vai nos revelar, segundo o estudo do teólogo William Barclay, que esse significado pode aparecer de 4 maneiras. Seguir a Jesus Cristo no grego pode ser de 4 maneiras. A primeira maneira é um soldado que segue o seu comandante. Um soldado segue o seu comandante, seja na fila onde está marchando, na batalha, nas campanhas, não importa, onde quer que o soldado esteja, ele obedece o seu comandante. Os cristãos são soldados do comandante Jesus Cristo. Seguir a Cristo tem a ver com um servo que acompanha o seu Senhor. Onde quer que o seu Senhor vai, o servo vai e o acompanha. Ele está pronto para o serviço, para executar as tarefas, para fazer aquilo que o seu Senhor pede.
ele está literalmente disposto para o seu Senhor. E os cristãos são servos, cuja alegria é sempre servir a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seguir a Cristo é o mesmo que o conselho recebido de um sábio conselheiro. Ou seja, quando as pessoas estão em dúvida, quando as pessoas necessitam de ajuda, as pessoas procuram os bons conselhos. E os cristãos são pessoas que buscam os bons conselhos para seguir a sua vida, que se conduzem nos conselhos de Jesus Cristo e de sua palavra. Mas também seguir a Cristo é o mesmo que os alunos que aprendem como um professor excelente. Cristãos são pessoas que entenderam o significado do ensinamento de Jesus Cristo. Eles não ouviram de forma incompreensível a palavra de Deus, insensata, indiferente. Muito pelo contrário, eles têm a vida e as palavras de Cristo. Eles compreenderam o conteúdo da mensagem do Evangelho. Eles buscam a palavra de Jesus Cristo. Eles guardam as palavras de Jesus Cristo no seu coração para não pecarem contra Jesus Cristo. Ser um seguidor de Cristo, portanto, é dar-se com toda a força, amor, entendimento, em obediência ao Mestre. Seguir a Jesus Cristo é segui-lo como luz, como direção, como orientação, como governo de nossas vidas. Agora, quando nós estamos sozinhos nas trevas sem Cristo, nós estamos inclinados a tornar, ou melhor, a tomar os caminhos errados e tortuosos, porque nós não temos um mapa, nós não temos uma direção segura para a nossa vida. É por isso que nós precisamos da sabedoria, da luz de Jesus Cristo, para andarmos nos caminhos de vida. Nesta vida que vivemos, Jesus Cristo é o guia, Jesus Cristo é a direção, Jesus Cristo é a luz, e só Ele possui a direção correta para vivermos na presença de Deus. Segui-lo é andar em segurança pela vida, e também segui-lo é entender que nós temos um comandante, nós temos um Senhor, nós temos um sábio, nós temos um professor inigualável, e por isso eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. E aí nós chegamos no quarto momento e na quarta reflexão. Quem segue a Cristo tem a luz da vida. É isso que o texto diz. O texto diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. E quando seguimos a Cristo, nós passamos a tê-lo como luz dentro de nós. Ele é a luz para os nossos caminhos. Ele é a direção para as nossas vidas. Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos direciona para vivermos uma vida para o seu inteiro agrado. Essa luz revela os nossos pecados, sim, mas essa luz revela a graça, a misericórdia e o perdão que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo é a luz pela qual eu e você veremos a Deus, a luz pela qual veremos a história da redenção e da salvação. Temos a luz de Cristo em nós, e isto nos ajudará a suportar as tristezas, as dificuldades da vida. Pelo fato de termos a luz de Cristo dentro de nós, Ele nos conforta em meio às dores e aos dilemas. E quando seguimos a Cristo, nós temos então Ele como luz da vida, como Ele mesmo disse em sua palavra. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: se você me tem como Senhor, se você me segue, você me tem, eu sou seu, você é meu, e eu serei a luz da sua vida. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Se você me tem, ou melhor, se você me tem como Senhor da sua vida, então você me segue, e eu te tenho, e você é meu, e eu serei a luz da sua vida. Eu quero concluir afirmando que Deus é a luz do seu povo, Salmo 27, 1. E na luz da sua presença, nós encontramos graça e paz, segundo Números capítulo 6. O servo do Senhor, Jesus Cristo, é nomeado como a luz das nações, para a salvação de Deus alcançar os limites de toda a terra. A palavra de Deus também é chamada de luz para os nossos caminhos, de direção, segundo o Salmo de número 119, verso 5.
Dessa forma, Jesus Cristo, o Filho do Pai, o servo do Senhor, o Verbo encarnado, é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e sem Ele, o mundo está mergulhado em densas trevas. Sem Jesus Cristo, prevalece a ignorância. Sem Jesus Cristo, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem Jesus Cristo, as pessoas estão perdidas, confusas, sem direção. Sem Jesus Cristo, as pessoas caminham para as trevas eternas. Eu quero concluir com uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, refletindo sobre esse texto. Ele diz: para as trevas da falsidade, Jesus é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Jesus é a sabedoria. Para as trevas do pecado, Jesus é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Jesus é a luz da alegria. Para as trevas da morte, Jesus é a luz da vida. A minha oração, meu irmão e minha irmã, é para que nós possamos crer na luz de Jesus Cristo, seguirmos na luz de Jesus Cristo e desfrutarmos da luz da vida, da luz de Jesus Cristo, habitando em nós e fazendo fluir do nosso interior a luz de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus possa completar o incompleto e que essa reflexão bíblica possa continuar reverberando dentro dos nossos corações. Que Deus nos ajude. Vamos cantar mais uma vez, queridos? Diante de ti, abro meu coração, meu claro.
existe nada melhor do que nos derramarmos diante do Senhor. Não é verdade, meus irmãos? Que Deus possa receber o nosso culto, a nossa gratidão, e também que a palavra dele possa reverberar dentro de nós. Antes de fazer a oração final e também ministrar a bênção do Senhor, eu quero só compartilhar com os irmãos e com as irmãs. Vocês viram aí nas fotos do início do culto, e após acabar o nosso culto, também vai passar novamente as fotos. Nós tivemos um mutirão da igreja no sábado, para darmos uma limpeza. A igreja estava fechada há 2 meses, né? Muito suja. Tivemos ali alguns irmãos e irmãs, fizemos algumas limpezas, né? Porque, com a graça de Deus, nós vamos começar já a parte elétrica na semana que vem, também com os pedreiros, com a graça de Deus. E aí demos ali uma limpeza. Foi um momento muito ímpar, foi um momento em que nós também ouvimos a palavra de Deus, buscamos a Deus em oração, um momento de muita alegria, e também um momento em que nós vimos o desafio que está sobre nós, né? Muitas pessoas me procuraram dizendo que não puderam por conta do trabalho, de outros compromissos assumidos. Contudo, meus irmãos, quando nós finalizarmos essa primeira etapa, com a graça de Deus, nós faremos uma limpeza geral, e aí nós vamos precisar de muita gente. Vamos contar com você, a gente vai avisar com bastante antecedência para a gente limpar toda a área da escolinha, que a gente usa hoje como escritório, como sala de aula. A gente vai limpar dali até o templo, com a graça de Deus, vai ser um tempo maravilhoso. Mas ontem foi um tempo muito precioso, em que nós pudemos estar lá, orando pelo nosso templo, orando pelo nosso espaço de reunião. Foi um tempo muito precioso, em que muitas irmãs, muitos irmãos estiveram ali, louvando a Deus e também servindo a Ele com a nossa vassoura, com o rodo, fazendo uma limpeza geral ali. Foi um tempo muito precioso. Que Deus nos ajude. A gente pede que você continue orando, que você continue sonhando conosco, que se você tem condições, que você continue também nos ajudando, contribuindo com a reforma e a ampliação do nosso templo. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós colocamos a nossa vida, o nosso culto, entregamos ele na Tua presença e Te louvamos. Te louvamos, ó Deus amado, pela dádiva da luz de Jesus Cristo, entrar dentro da nossa escuridão e nos transformar, para que nós possamos viver a luz da vida, conforme o texto da Tua palavra nos diz. De fato, sem Jesus nós estamos perdidos. De fato, sem Jesus nós estamos caminhando a passos largos, ó Deus, para as densas trevas. De fato, sem Jesus nós estamos confusos, sem rumo. Mas pelo fato de Jesus ser a luz do mundo, a direção correta, nós estamos vivendo, ó Deus, a Tua palavra e a Tua vontade. Muito obrigado. Obrigado, ó Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem, no meio das trevas, no meio da falsidade, do pecado, Jesus Cristo é a luz da verdade, da santidade. No meio do sofrimento, Ele é a luz da alegria, Ele é a luz da vida, é Ele que nos dá sentido para a nossa existência. Muito obrigado, Pai. Obrigado também, ó Deus, pelo mutirão que nós tivemos ontem no templo, foi um momento ímpar. Obrigado pelas minhas irmãs, meus irmãos que foram lá. Obrigado a Deus, porque nós tivemos um tempo muito especial em Tua presença. E o Senhor sabe, ó Deus, do nosso sonho, do nosso desejo de estarmos de volta àquela casa de oração, o nosso lugar, o nosso lugar de estarmos juntos como família. Que o Senhor abençoe, por favor, ó Deus, a conclusão dessa primeira etapa, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor multiplique, ó Deus, através da Sua provisão, os valores que nós temos, para que possamos o mais rápido possível estarmos lá, ó Deus, cultuando-Te, adorando-Te e bendizendo-Te. Esse é o nosso desejo. Receba o nosso culto, a nossa adoração e nos dê uma semana abençoada em Tua presença. Assim oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Receba uma bênção, meus irmãos, minhas irmãs. O amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus. A comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, povo de Deus, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.